seria o carro perfeito para você? Um carro econômico, completo, potente, bem equipado, confortável, robusto, compacto, grande, uma caminhonete? Bom, sinônimo de carro perfeito é bem difícil porque hoje somos quase aí 8 bilhões de pessoas nesse mundão velho. Mas eu acho que a Ford encontrou uma maneira de agradar boa parte desse público com a Ranger Raptor. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Tudo sobre essa caminhonete. Tem 0 a 100, tem frenagem, tem teste off-road, tem drift na lama, tem tudo que tem direito para vocês saberem se a Ranger Raptor é a melhor caminhonete média e também um dos melhores carros que já passaram aqui pelo Falando de Carro. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou apresentar para vocês tudo sobre a Ford Ranger Raptor 2024 e agora tem até vinheta para vocês. E olha, esse é o teste mais completo que vocês vão ver dessa Ranger Raptor, então já merece aquele like, né? Ajuda a gente aqui no Falando de Carro, a audiência caiu um pouquinho porque vocês não andam interagindo, então like e comentário é sobretudo muito importante aqui no Falando de Carro. Meta de 1000 likes, porque olha, o que vocês vão ver hoje dessa caminhonete não tá escrito, é exclusivo aqui no Falando de Carro, tá? E já comente aí, vocês pagariam praticamente R$500 mil por uma caminhonete média como essa daqui? Comente aí, quero saber de vocês e deixa o like. Então essa daqui é a melhor caminhonete média da Ford à venda no Brasil e se não no mundo, é a topo de gama, é o suprassumo do que existe para uma Ford Ranger atualmente. Esse produto ele é fabricado na Tailândia, em uma planta única no mundo inteiro da Ford Performance. Por quê? Esse mercado é muito forte na África, na Ásia e na América Latina. Então eles escolheram a Tailândia para fabricar esse modelo. Passa por uma linha de produção completamente independente, justamente porque o seu chassi muda um pouco comparado a uma Ranger tradicional. A gente vai contar esses detalhes. Mas vocês já estão vendo que ela é mais larga, com uma cara mais robusta, com um jeito mais preparado para off-road, porque realmente é para isso que essa caminhonete serve, para você usar como se fosse um carro de rally no seu uso urbano e também no seu uso fora de estrada. Porque o que acontece? Assim como a Porsche tem um 911 GT3 RS, que é um carro semi-pista homologado para você andar na cidade, a Ford fez a Ranger Raptor justamente para ser um carro semi-pista ou semi-rally homologado para você andar por onde você quiser. Então assim, vocês vão entender o porquê que eu estou falando tantas vezes que essa daqui é uma das melhores caminhonetes que eu já dirigi. Porque isso daqui impressiona muito. E antes de eu contar tudo para vocês como ela anda, eu vou contar alguns detalhes de engenharia e também da parte estética deste modelo aqui. Aqui na dianteira ela tem muita coisa de uma Ranger normal, mas muita coisa alterada. Principalmente pela grade, é escrito Ford aqui, não com símbolo oval também. Então nós temos a nomenclatura composta na grade, câmera frontal do seu conjunto de câmeras 360, que inclui um lavador aqui. Os faróis também são alterados, ele tem esse mesmo C que pega a identidade dos F-Series, né, como a F-150, F-250 e por aí vai. Porém, na linha Raptor você tem um farol matricial em LED. Ele é também um farol automático como a Limited, mas ele se ajusta ao faixa, ele entende um carro da frente, muito parecido com os faróis Matrix da Audi, da Volvo, por exemplo. Então um conjunto óptico muito mais inteligente comparado ao da Ranger Limited que nós já conhecemos. Daqui para baixo o para-choque é completamente diferente. Conta com luz de neblina, sensor de estacionamento dianteiro, embaixo da placa nós temos aqui o assistente de frenagem autônoma, ACC, todos os detalhes de segurança embarcada do carro. E se vocês muito bem analisarem, apesar do capô ser o mesmo, os paralamas são outros. Por quê? Esse carro ele é 9 centímetros mais largo comparado a uma versão padrão. 4,5 de cada lado, é muita coisa.
Porque esse carro foi preparado para fazer curvas em altas velocidades na terra, no asfalto, aonde você quiser. Mesmo com esses pneus aqui de uso mais off-road do que de asfalto, cumpre muito bem o seu papel rodoviário, zero barulho, muita estabilidade, impressiona demais. Vocês vão ver o quanto a gente fez uma curva com esse carro, impressiona muito. Então o que acontece? Esse paralama aqui, ó, é completamente diferente. É só vocês analisarem o farol. No farol de uma Ranger tradicional, ele já pega justamente aqui com o paralama, fica reto. Aqui você ainda tem mais 2 dedos de paralama, é muita coisa. Parece pouco a gente falar, ah, o carro é 9 centímetros mais largo, uma série de coisas, mas isso muda muito numa estabilidade do carro. Vocês vão entender o quanto esse carro proporciona para você segurança em curvas, uma dirigibilidade ímpar e impressiona muito, tá? Queria muito que esse vídeo fosse patrocinado, porque vai ser só elogios para esse carro aqui, impressiona muito. Lógico, tem um ponto ou outro que a gente vai criticar ali, lógico, mas olha, de 100 pontos que a gente vai falar desse carro, eu acho que 99 são pontos positivos, porque é uma caminhonete fora do padrão mesmo, pessoal. Impressiona muito essa Ford Ranger Raptor aqui, é um carro impressionante. A entrada de ar é bem maior aqui por conta desse motor V6, que aqui está o melhor ponto e o pior ponto desse carro. E aqui está o coração dessa caminhonete, é um 3.0 V6 biturbo gasolina. Um motor meio parente aí do Ford GT, para vocês terem uma noção do pedigree dessa motorização. Rende 397 cavalos de potência, com 59,4 kg de torque máximo. O câmbio é um automático de 10 velocidades, o mesmo câmbio que a gente tem em F-150, em Silverado, em Camaro, em Mustang, só que com um pouco mais de atualizações aí, né? Eles são parecidos, mas não iguais, tá? Que acelera de 0 a 100 em 5,8 segundos, de acordo com a Ford. Porém, no nosso teste instrumentado, ele foi um pouquinho mais lento do que isso, mas mesmo assim, mais rápido do que muito hatch esportivo à venda por aí. O que anda isso aqui não está escrito. Lógico que a gente está falando de uma caminhonete esportiva para o seu uso de asfalto, mas como eu falei para vocês, ela também tem o seu foco muito no off-road. Tanto é que ela é muito mais alta do que um padrão, né, de uma Ranger. A entrada de ar é bem alta também, olha isso aqui, ó. Ela tá acima da minha barriga. Então a gente tá falando de quase 1 metro de imersão. É muita coisa para essa picape. Só que a questão de tudo isso é que esse consumo é péssimo. Mas bota péssimo nisso. Faz aí cerca de 6 km por litro na sua média. Média, pessoal, média de 6 km por litro. Na estrada, se você conseguir chegar a 8, olha, você tá de parabéns, porque não é nem porque você vai ficar acelerando, é o consumo mesmo, é muito elevado. Ela é mais alta, ela é pesada, pneu é para uso de off-road, não é aquele pneu de uso de asfalto. Tudo isso compromete muito o consumo desse carro. Aí vem aquela questão, ah, mas você está pagando 450 mil reais numa caminhonete, você não tem que se importar com o consumo. Bom, a gente aqui no Brasil, por um carro de 450 mil, você pode começar a não se preocupar com o consumo. Mas em outros mercados, como o europeu, o africano, o asiático, é um carro relativamente acessível. E lá eles se preocupam bastante, o consumo é exatamente o mesmo em qualquer lugar do mundo. Em alguns lugares melhora um pouquinho mais por conta da porcentagem de etanol no combustível, aqui é quase 30% hoje em dia. Mas que esse carro bebe como uma full size, bebe. Agora, se você está saindo de uma full size e vai entrar numa caminhonete média esportiva como a Ranger Raptor, você não vai sentir muito. Agora, se você está pensando em investir em uma caminhonete média como essa daqui, aí sim o consumo pode ser um problema para você. Com relação ao seu porte, no comprimento ela não muda praticamente nada. O que ela muda muito é na sua altura, porque a suspensão é mais elevada, porque você tem o pneu mais alto também, então tudo isso influencia muito na altura desse carro, chegando a praticamente 1,92 m de altura, é muita coisa para uma picape média. Por isso que ela é mais larga também, isso ajuda tanto na estabilidade do carro, porque se ela fosse mais alta e ainda estreita, isso seria um problema em curvas. Então a Ford deu uma atualizada em todo o conjunto para deixar ela mais proporcional e mais segura. Por aqui nós temos esses pneus de medida 285/70 de aro 17. Porém, não é o mesmo BF que é vendido globalmente, e sim esse General Tire, que não é ruim, tá? É que muita gente tem tradição pelo BF, esperava isso no conjunto, mas o que aconteceu? No momento de homologação desse carro, o pneu BF era mais ruidoso e na nossa legislação não passou. Então a Ford teve que colocar esse pneu no Brasil. Então assim, a questão é que não foi culpa da Ford, mas culpa da nossa legislação, que não fez com que esse pneu BF chegasse ao Brasil. Então eles colocaram o General Tire, que atende às normas brasileiras.
Ele tem essas rodas de liga leve escurecida cinza que eu acho bem bonita, para ser sincero, tá? É uma roda bonita, chama atenção. Gosto mais de rodas claras, mas esse cinza combinou com a proposta do carro, que é ser uma caminhonete esportiva. A suspensão é completamente adaptativa, tá? Suspensão normal, baja, esportiva, uma série de funções que você pode brincar com esse carro. E para mim, assim como o motor, o que mais chama atenção é o conjunto de suspensão dessa picape. O que ela faz de curva e o que ela entrega de conforto é uma coisa fora do padrão, porque a gente conhece de caminhonete média. Você tem praticamente o mesmo setup, a mesma construção de um sedã esportivo, mas num corpo de caminhonete. Ele entrega muito nesse sentido de conforto. Vocês vão entender quando a gente for andar no carro. Aqui nós temos esse extrator de ar aqui no lugar daquelas bedzinhas V6 e uma série de coisas, né? Então nós temos aqui esse detalhe. Retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta, conjunto de câmeras 360 graus. Nós temos esse estribo em lixa, né, com a nomenclatura Raptor. Sistema keyless, colocando a mão aqui nós trancamos e puxando nós destrancamos a picape. E porque se trata de um modelo mais esportivo, você não tem acabamento cromado no carro. Notem isso. E olha a altura. Olha a altura dessa picape. Eu tenho 1,75 m. Olha a altura que eu fico perto dela. É absurdo a altura dessa picape. Ela conta com o ADAS completo, tá? Então você tem sensor de ponto cego no retrovisor, acende faixa, semi-autônomo, tudo. Tudo que você imagina em um sedã convencional tem aqui nessa picape. Na parte traseira, assim como os paralamas dianteiros são completamente diferentes, aqui a caçamba também é completamente diferente. A primeira Ranger Raptor, né, que foi lançada, você tinha a mesma carroceria, mas com os apliques maiores. Aqui não. Nessa versão, nessa geração do carro, foi tudo mais tratado com carinho. Então você tem um paralama dedicado, você tem uma caçamba dedicada para ela, mais larga, tudo realmente para dar proporção para essa picape. E de fato eles conseguiram, porque ela chama muita atenção. Ela é mais largona, com uma aparência meio baixa e alta ao mesmo tempo, dependendo de onde você olha. É muito legal de você só olhar para a Ranger Raptor. Lógico que dirigir nem se fala, mas de fato é uma caminhonete que chama atenção nesses pontos. Por aqui nós temos freio a disco na parte traseira, tá? Mas eu senti que esse pneu aqui sente um pouquinho em frenagem numa pista mais molhada, numa lama assim, sabe? Ela é uma boa caminhonete de velocidade, mas eu não achei ela tão bom num off-road pesado assim, sabe? Parece que em alguns momentos ela deixa a desejar comparado a uma Hilux, no caso, isso na minha opinião. Mas vocês estão vendo que como ela é mais alta, né? Olha assim, olha isso aqui, ó. Olha a tampa da caçamba. Como realmente impressiona, né? E aqui atrás também tem algumas mudanças comparadas a uma Ranger convencional. E que anca, hein, meus amigos? Olha só a traseira aqui da Ranger Raptor. Você tem as mesmas lanternas como acontece na parte dianteira e o processo também é o mesmo. Você tem o paralama mais para fora para chamar essa atenção aqui na robustez, na largura, em toda a engenharia feita por trás aqui da Ranger Raptor. Um outro detalhe para vocês que acho que poucas pessoas falaram: o símbolo da Ford é preto, não é azul, justamente porque se trata do modelo Ford Performance. Então eles alteram o símbolo aqui na parte traseira justamente para você identificar que se trata de um produto diferenciado da gama Ford. Nós temos a nomenclatura Ranger posicionada aqui, temos a nomenclatura Raptor em cinza, como acontece no estribo, a assinatura das lanternas aqui que é em LED nesse caso, dupla saída de escapamento. E que escapamento! Vocês vão perceber daqui a pouquinho o quanto essa picape tem de ronco. Você nem percebe que se trata de uma caminhonete às vezes, sabe? Você olha para essa e fala assim: ah, tá bom, mas o ronco, olha, é um negócio legal. Então você tem os ganchos aqui, ó, de reboque pré-instalados. E um outro ponto, tá? Na linha 2024 do carro, essa daqui é 23, 24, mas os 24, 24 e 24, 25 e por aí vai, recebeu uma pequena atualização. Ficou mais caro, mas você não tem como escapar disso. Ele ganhou o assistente de reboque já pré-instalado, tá? Com os ganchos, né? Com a passagem da fiação, tudo certinho, né? Os plugs para você. Então essa daqui não tem, mas quem comprar uma nova 0 km agora vai receber isso. O detalhe dela é que você tem o brake light na parte superior aqui, a tampa da caçamba é automática, então trancando o carro, tranca a caçamba, mas aqui tem alguns pontos negativos na minha opinião. Primeiro, não tem uma molinha a gás para você baixar ela. Essa daqui é uma caminhonete mais para o seu uso recreativo, vamos dizer assim. Então, quanto mais conforto, melhor, e ela não possui isso. Tudo bem, ela tem a molinha, né, para facilitar você baixar e levantar ela, isso diminui o teu esforço, mas se você soltar,
ela vai bater, diferente até de uma S10 que já oferece como um acessóriozinho, né, um detalhe ali para você colocar, isso a Ford não colocou. Um outro ponto é que de fato ela possui aqui um protetor de caçamba, mas uma caminhonete de quase R$500 mil não vir com uma capota marítima de fábrica, olha, para mim isso é o fim do mundo, né? Olha o quanto você já está pagando por um carro exclusivo, esportivo, diferenciado e uma série de coisas e não tiver a menor compaixão para o cliente em colocar aqui uma capota marítima. Custava a Ford colocar aqui, mesmo que fosse uma coisa Ford Brasil, chega aqui e coloca uma capota marítima dentro do carro, sabe? Eu achei que isso faltou muito, assim, um detalhe de carinho. É um carro caro, exclusivo, sabe? Melhora o consumo dela, sobretudo, e abandonaram esse detalhe aí, sabe? De deixar ela só assim, lisonas, sabe? Um Santo Antônio eu nem me importaria, mas uma capota marítima acho que faz muita diferença em um produto. Outro detalhe é que ele tem duas tomadas ali atrás, tá? Uma 12 volts e outra também tomada no estilo de parede, para vocês terem uma ideia aí do que ela tem aqui nesse sentido. Um outro ponto é que você tem aqui os detalhezinhos vermelhos, né, como uma Ranger padrão, mas por conta do escapamento, você não tem aquele degrau para você subir aqui. Então, se você quiser subir na caminhonete, você vai ter que pular nela e fazer o acesso, porque de fato o degrauzinho que tinha na parte lateral se perdeu por conta dos escapes. E olha, pra mim essa troca aí foi bem boa. Bom, e chegando aqui na parte traseira, é uma caminhonete média, então não espere o mesmo conforto que você vai ter em uma caminhonete full size. O banco aqui atrás é bem reto, tá? Não tem nada assim de reclino, essas coisas, então é bem reto para tentar trazer o maior espaço interno possível, porque se você relaxa, ó, o teu joelho vai para frente e aí faz com que você encoste no banco. Então se você senta mais certo, o teu joelho vem para trás e você melhora o espaço de joelho. Então essa é a mágica da engenharia, na verdade, né? Então é com isso que você consegue ajeitar algumas coisas aqui no caso. Então mostrando mais alguns detalhes, tá? O acabamento na porta traseira é bem bom para uma caminhonete média, então material macio nessa região aqui, nessa região também, vidros elétricos automáticos em todas as portas, você tem aqui também saídas de ar-condicionado, duas tomadas USB, sendo uma tipo C, uma USB normal, além de uma tomada estilo parede. Isso é muito comum, tá, em modelos americanos, eles gostam muito disso. Os bancos são bem gostosos, tá? Cabe bem 4 pessoas, 5 fica muito apertado, por mais que você não tenha aquele solavanco de uma caminhonete, né, ela é bem mais assentada nesse ponto, 5 pessoas fica apertado, então 4 viaja muito bem, tá? É o foco aqui realmente é ser uma caminhonete Sport, mais para 2 pessoas, 4 viaja, mas você tem que estar ciente que suas costas aqui vai ficar bem reta, tá? Em algumas situações. Bom, o teto tem um forro escurecido com iluminação em LED, são 10 airbags, se eu não me engano, para essa versão aqui, ou 7, tá? Mas enfim, é muito bem equipado nesse sentido, airbag nos bancos, laterais, de joelho, frontais também, freios ABS, controle de tração e estabilidade, frenagem autônoma, tudo que precisa com relação à segurança. Essa versão vem com sistema de som Bang & Olufsen, então você tem aqui o subwoofer na parte traseira do carro e um apoio de braço que leva um bom parto aí para você poder levantar ele ali e mostrar, mas funciona, tá? De fato, você tem um apoio de braço aqui, o duro é você conseguir usar esse apoio de braço. Aqui na parte dianteira, algumas coisas mudam comparado a uma Ranger Limited que a gente já conhece. Por quê? Você tem aqui o banco exclusivo para essa versão, tá? Banco um pouquinho mais esportivo, te abraça um pouco mais em algumas situações, não tanto quanto deveria, eu acho, mas é um banco mais esporte. O volante é um pouquinho menor para te dar essa precisão de carro esportivo, sabe? Com pedal shifts aqui, ajuste de altura e profundidade, o acabamento é praticamente o mesmo de uma Ranger Limited, mas com outras texturas, já vou contar isso. Mas a posição de dirigir é muito boa, tá? Você pilota o carro, para mim é um ponto ímpar aqui da Ford Ranger nessa nova geração, é realmente entregar uma dirigibilidade exclusiva, porque a gente já tem hoje na nossa categoria, como o S10, como o Hilux, como o Frontier, L200 e por aí vai. Para mim, a Ranger, como é um produto novo, né, de fato do zero, comparado aos seus outros concorrentes, você tem uma dirigibilidade muito melhor. Não é nem por conta da versão Raptor aqui no caso, mas de fato, qualquer Ranger hoje, né, na sua nova geração, é melhor na posição de dirigir comparado às suas concorrentes. E agora eu vou contar para vocês o que tem e o que não tem aqui na Ranger Raptor. Então bora lá, pessoal, vamos mostrar o que tem aqui dentro da Ranger Raptor. Essa é a chave do carro, eu acho que merecia um escrito Raptor aqui, sabe? Como o Bronco tem o Bronco, como a Raptor F-150 tem uma chave exclusiva, eu acho que a Ranger deveria, sabe? Não tem nem partida remota, ó, tá vendo? Partida simples aqui, vamos deixar aqui. A partida é por botão,
e vamos ver a partida. Build and Tough, que é o raça forte para eles, né? Nós temos o volante menorzinho, como eu falei para vocês, redondo mesmo, não é base achatada, com o escrito Raptor posicionado aqui, costura vermelha, assim como os bancos, ó. Tá vendo? Então os bancos também tem esse detalhe vermelho, temos a nomenclatura Raptor ali. Ao contrário da antiga Raptor, que os detalhes eram azuis, aqui você tem um detalhe vermelho, tá vendo? Ó? Ponteira aqui em cima, pedal shift, ó, alumínio, ó. Tá vendo? Pedal shift de alumínio, comandos que eu já vou mostrar para vocês, painel de instrumentos, central multimídia vertical, ar digital de 2 zonas, carregador sem fio, porta-objetos com 2 tomadas, USB normal e outra tipo C, porta-objetos aqui, porta-copos, manopla do câmbio automático de 10 marchas com costura vermelha e função manual. Você aperta aqui e ele vai para o manual, tá vendo lá no painel, e aí você usa o pedal shift, tá? Então apertando de novo, ele volta para drive. Freio de mão eletrônico. Aqui nós temos Park Assist, controle de tração e estabilidade, Start Stop e função Off-Road, ó, como câmera dianteira, você altera aqui, ó, para outros detalhes também que você quer, ó, parte de reboque, tá vendo? Câmera 360, aqui você bloca os diferencial dianteiro e traseiro, certo? Há outras funções aqui, ó, que você consegue visualizar, tá vendo? Inclinômetro, uma série de coisas, né? Demora algumas coisas para carregar, ó, tá vendo? Então, ó, ângulo de giro, tá vendo? Tudo certinho aí para vocês se situarem. Sensores, então assim, tem muita coisa a bordo dessa Ranger. Ar digital aqui, isso aqui nunca muda, tá? Sempre está nessa posição. Apertando para cá mais uma vez, ó, a gente sai dessa tela e aí nós temos o GPS nativo, além de várias outras funções que eu já vou mostrar para vocês. E aqui os modos de condução. Girando, ó, você tem os modos aqui, ó, normal, esportivo, neve, né, no caso seria neve e gelo, né, escorregadio. Nós temos aí o lama e terra também. Aqui nós temos areia. Função baixa, que é a mais legal de andar com esse carro aqui fora de estrada, e além de subidas de pedra, né? Tá vendo, ó? Rock crawl, né? Que você tem aí as subidas de pedra com esse carro. Então, além desses modos de condução aqui, ó, por exemplo, eu posso deixar aqui no normal, certo? Mas eu quero andar com escape aberto e suspensão esportiva. Então aqui, ó, você altera tudo isso, ó. Então aqui você altera o ronco do carro, olha só, tá vendo? Então aqui você altera ronco, aqui você altera suspensão, certo? E aqui você altera o peso do volante. Ah, mas muda tanto o ronco assim? Silencioso, pessoal. Ó, olha só, silencioso. Certo? Vou abrir o vidro, ó. Ó. Certo? Vamos colocar aqui, ó, no normal. Pouquinho de coisa, ó. Esportivo. Ó. E o Baja, aí sim, ó. Ó. E pessoal, vocês vão ver a hora que a gente começar a dirigir, o ronco que esse carro tem por dentro é absurdo. E além dos modos de condução, você altera a tração entre 4x2, 4x4 alto, que seria um carro de tração integral, aqui aquele 4x4 mais 50-50 com os blocantes, e aqui a reduzida, certo? Então aqui você tem tudo isso. Por aqui, o apoio de braço, certo? Então você tem esses dois detalhezinhos aqui com uma tomada 12 volts aqui dentro, tá? Então aí tudo certinho para vocês conhecerem. Material macio. Aqui não tem costura vermelha, tá vendo? Assim como o câmbio tem, né? Aqui não tem a costura vermelha no caso. Nós temos esse porta-objetos na parte superior, nós temos um porta-luvas na parte inferior do carro. Os detalhes aqui são vermelhos, tá? Por conta dessa versão. Material macio nessa região aqui, tá? Material macio aqui também. Sistema de som Bang & Olufsen, né? Como eu falei para vocês. Alças nessa região. Temos aqui iluminação em LED, tá? Não tem teto solar, um porta-óculos. E aí vocês me perguntam, para que servem esses comandos aqui, ó? Isso daqui é pré-disposição, tá? Então se você quiser colocar uma barra de LED superior, um reboque, enfim, qualquer coisa que você teria, né, que furar o console para colocar um botão, ele já está aqui, ó. Então, para isso que servem esses botões. Eles são livres para você ativar ou desativar o que você quiser. Uma barra em cima, um farol lateral, o reboque, como eu falei para vocês. Qualquer coisa, vocês conseguem usar esses comandos na parte superior aqui, tá? Ele conta com acendimento automático dos faróis, tá? Que fica posicionado aqui, ó. Acendimento automático dos faróis aqui, certo? Luz de ilumina dianteira e traseira, luz de caçamba, iluminação interna. Na versão gringa, ó, nós temos um porta-copos. Nossa, é só um buraco. Isso aqui é um porta-copos. Nós temos aqui o detalhe, né, de semi-autônomo desse carro, sensor de ponto cego e aqui sensor de faixa, né? Aqui sensor crepuscular do volante também. Ele tem ajuste de altura e profundidade, sensor crepuscular do retrovisor
tá? Retrovisor, não do volante. O volante sim aqui com ajuste de altura e profundidade. E o painel de instrumentos a gente manuseia por aqui, mas são poucos comandos. E olha isso, ó, 1.600 km rodados com 5.7 de média, tá? Bebe, que é uma beleza esse carro aqui, certo? Então todos os detalhes, aqui você tem informação de temperatura, né, do óleo, câmbio, tanque, velocímetro, certo? Então tudo certinho para vocês, mas bebe que é uma maravilha esse carro. Já a central multimídia vertical, como eu falei para vocês, tem GPS nativo, vários comandos que você pode alterar aqui, ele conta com iluminação ambiente também nessa versão, certo? Ajuste do veículo, então você altera trancamento, freio de mão, atualização do carro, né? Ele também tem o Ford Pass Connect, que você tranca a distância, partida remota com ar-condicionado, né? Você consegue fazer por lá e não pela chave. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, você tem um monte de coisa. Isso daqui é uma função muito legal à noite, tá? Eles falam que é para espantar urso nos Estados Unidos. Então você deixa desligado o carro e aí você acende as luzes laterais, né, para identificar. E aí um animal, alguma coisa não chega mais perto de você, né? Então são esses detalhes aí, né, no caso. Então aqui, ó, tudo que você consegue ativar ou desativar, né, para esse carro, tá vendo? Então aí tudo certinho para vocês. E aqui o sistema de áudio desse carro, certo? Que você altera também as funções aqui, caso queira. Eu acho muito bom o sistema de áudio desse carro, tá? Tá bem aprovado. E aqui o conjunto de câmeras 360 graus. Bom, mostrado tudo para vocês aqui da Ranger Raptor, você tem trancamento aqui, tá? Dos dois lados, isso é um padrão de carro americano. Forração aqui, ó, em material macio, né? Então aqui, ó, material macio nessa região, material aqui imita um alumínio, aqui material macio também, certo? Então, com relação ao acabamento não tenho o que falar. E agora a gente vai andar nesse carro, porque vocês vão entender o porquê que eu tô falando que é um dos melhores carros à venda no Brasil. Então se inscreva no canal, deixa o like aqui, isso é muito importante, tá, pessoal? Já chegou até a metade do vídeo, você não vai deixar o like pra gente? Deixa o like, isso ajuda muito aqui no Falando de Carro. Porque agora, bora conferir como que anda a Ford Ranger Raptor. Vamos ao 0 a 100 aqui com a Ranger Raptor. 4, 3, 2, 1... Saímos, hein? E é rápida. E é bem rápida, hein? Nossa senhora, já vai chegar aqui ao 100. 6.2 segundos de 0 a 100. Muito bem, pessoal. Vamos à frenagem de 60 a 0 aqui com a Ranger Raptor, hein? Então já vamos diminuir aqui pra gente fazer a frenagem. 3, 2, 1... Parou com menos de 2 segundos de frenagem com 13 metros. Olha, ela não é muito convincente de freio, mas foi bem, hein? 13 metros foi bem. Agora a nossa frenagem de 100 a 0 aí para ver o comportamento dela. Frenagem, pessoal, 3, 2, 1. Olha, a impressão é que anda bastante, em 3 segundos, 40 metros. Olha, dentro do limite aí de uma boa frenagem. É que esses pneus são para uso mais de terra, não de asfalto, mas 40 metros tá bom sim. Passou de ano na risca, mas passou. Agora aí a nossa retomada de 60 a 120. Retomada, pessoal, então vamos lá, hein? Vamos ver como que ela vai se sair bem ou não. Dei pé. Tudo no normal e é rápido, hein? 60 a 100 em 3.3 e até 120 em 4.1 segundos. Bem demais, hein? Bem demais aqui a Ranger Raptor. Agora eu vou contar pra vocês aí o que eu achei desse carro. Bom, pessoal, e chegou a hora da gente andar aqui com a Raptor na estrada, né? Vamos aproveitar um pouquinho do que esse carro proporciona. Já tá configurado no seu modo Sport, tá? Sem nenhum outro ajuste, tá? Sport puro do que é esse carro, com tração 4x4 ligada, e olha só como a gente tem um carro gostoso pra gente pilotar. A gente esquece em alguns momentos que estamos falando de uma caminhonete. Olha isso, ó. Olha como ela vai muito bem e obrigado, olha isso. As trocas ficam rápidas nesse modo esporte com ela, você impressiona pelo o ganho de velocidade para uma caminhonete, sem esforço, sabe? Você nem percebe a real velocidade que você tá às vezes com essa picape. Isso para mim é o que mais impressiona nela, junto com o seu conjunto de suspensão. Por quê? A gente sabe, caminhonete média é uma caminhonete um pouco mais desconfortável em alguns pontos, né? A gente percebe ela um pouquinho mais molenga. Mas o que acontece? Quando a gente tem aqui um carro com ajuste de suspensão adaptativa, né? Você tem isso daqui, ó. Um carro assentado em curvas. Olha isso, ó. E a gente tá falando de pneus misto, hein? Pneus de uso na terra. E olha só,
você nem se dá conta que é uma caminhonete. Se você não olha para trás e vê a caçamba, né, de uma picape, olha isso. O ronco também é um negócio fora do normal, assim, impressiona muito a capacidade de um uso esportivo rodoviário que essa caminhonete proporciona. Isso daqui é uma coisa assim fora do comum, você nunca vai encontrar nada parecido. É quase uma afronta a gente querer comparar uma Ranger Raptor com uma Hilux Gazoo Racing. É outro patamar de caminhonete. Isso daqui não tem nada a ver com uma Hilux, não desmerecendo aquela caminhonete, mas a estabilidade que você tem aqui, a performance e aceleração e uma série de coisas você não encontra em outra picape do mercado, principalmente no Brasil. Você pode preparar vários modelos para ter isso daqui, mas a Raptor te entrega de fábrica. Tudo isso ela te entrega de fábrica, simplesmente isso. Sabe, o carro está pronto para você brincar do jeito que você quiser com ele. Mas se você quiser só colocar no seu modo normal, né, igual a gente vai fazer agora, ó, a gente está chegando numa cidade, né, tranquilo, ó. Você tem uma picape quietinha, confortável, tá vendo, ó? Não vou falar silenciosa, porque o escape chama bastante atenção, mas existe uma função silenciosa do escapamento. E aí, ó, olha isso. Ó. Nem parece que a gente está falando de um carro V6 biturbo, enfim, com um ronco de escapamento, com uma série de coisas. Não, é só mais uma caminhonete passando por aí. Mas o que chama atenção para mim também nesta Ranger Raptor, além da sua performance fora de estrada, que a gente já vai chegar lá, já vou mostrar para vocês, é o seu conjunto de suspensão. Por quê? Não é uma suspensão padrão, né, acertada como acontece numa Hilux Gazoo Racing. A gente está falando de um conjunto de suspensão preparada para um uso de competição. Então assim, como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, não encarem a Ranger Raptor como uma boa caminhonete média. Encarem a Ranger Raptor como um carro esportivo. Por um acaso ele está vestido de caminhonete, mas ele é um carro esportivo, é um carro para uso off-road de velocidade, como você tem aí os modelos de rally que a gente encontra, de WRC, de Dakar principalmente, e por aí vai. A gente está falando de um carro realmente para uma pegada, para um uso de suspensão mais extremo. Lógico, na estrada você não tem muito isso, você percebe mais conforto, até porque uma das grandes vantagens dessa caminhonete, na minha opinião, é simplesmente ela não ter aquele balanço na parte traseira, como a gente conhece de picapes médias dessa categoria, com feixe de mola, uma picape que pula muito. Aqui não, é uma picape muito assentada, muito bem trabalhada nisso, sabe? Então impressiona todo o acerto de performance que você tem aqui. Então é muito estranho você olhar para ela, ver uma caminhonete e você dirigir e se sentir num carro esporte. É muito louco isso, porque o volante é menor, a posição de dirigir é muito boa da nova Ranger, você tem um carro com uma precisão no rodar muito boa e tudo isso impressiona. Eu vou até fazer o retorno aqui, ó, pra gente voltar e vou mostrar pra vocês um pouquinho mais, principalmente desse ronco, né, e como esse conjunto de suspensão vai trabalhar bem no off-road, ó. Então, ó, tô dando pé com o escape fechado, ó, tá vendo? Escape fechado, certo? Tem um ronco, lógico, a gente tá falando de um carro V6, mas olha isso daqui, ó, quando a gente coloca o escapamento no mais aberto possível, olha isso, ó. Muda completamente. Então parece que a gente está falando de um outro carro. E aí você vem aqui e começa a brincar. Mesmo eu no modo normal do carro, eu posso colocar a suspensão no Baja para você ter um acerto melhor, tanto off-road quanto rodoviário, na minha opinião. Ele fica muito bom em alguns sentidos. E você tem a suspensão Sport, literalmente, ó, aonde para você pegar uma curva aqui, ó, você não tem aquele rolar da carroceria, ó. Mesmo você puxando da picape, ó, tá vendo, ó? Você percebe que ela é assentada, ela não fica jogando a carroceria. A gente tá falando de um carro alto, muito mais alto do que uma Ranger padrão, por causa dos pneus, por causa da suspensão. É um carro quadrado também, mas mesmo assim muito bem refinado, muito bem afiada nessa suspensão aqui, sabe? E impressiona. E agora vem um ponto que eu quero mais mostrar para vocês aqui, ó, que são esses trechos de lombada
com esse carro. Por quê? Essa suspensão muito bem preparada aqui da Ranger Raptor faz com que você não perceba essas lombadas no seu uso diário. Então olha isso, ó. Estou aqui, ó, plenamente a 60, quase 70 km por hora. E olha isso, ó. Tá vendo? Não existe lombada para esse carro. Olha só. Mais uma. Eu tô 80 por hora agora, ó. Olha isso. Olha que impressionante a suspensão desse carro. Num setup mais esportivo, hein? Olha isso, ó. Se eu colocar no setup mais normal do carro, que ela vai ficar mais macia, talvez fique até melhor, ó. Vamos ver, ó. Olha isso, que impressionante. Eu varei uma lombada a quase 90 km por hora. É um negócio incrível com a Ranger Raptor. Incrível. O que ela ganha de velocidade, o ronco do carro, a sua performance, é tudo assim muito impressionante por uma picape. E dirigindo ela, você entende o porquê ela custa 100 mil reais a mais do que uma caminhonete média. Olha isso, ó. O ronco, a sua dinâmica de condução. Olha isso, ó. Olha como impressiona o quanto ela anda, o quanto ela é estável. Olha isso. Mas o que mais impressiona é agora. A gente vai embicar aqui, ó, e vai para uma estradinha de terra para vocês entenderem realmente o foco dessa caminhonete. Por quê? A Raptor, ela é pensada para um uso extremo off-road, mas não um uso extremo off-road de lama, na verdade. Muito pelo contrário, o seu uso extremo off-road é uso de velocidade. Então, ó, você consegue ganhar velocidade colocando aqui, ó, no Baja, certo? Então você vem aqui, ó, no Baja, deixa setado o seu 4x4 50-50 ali, né? Que ele funciona muito bem até 170 km por hora. E olha isso, ó. Você dirige na terra como se você estivesse dirigindo no asfalto. E olha a suspensão como filtra. Olha isso, ó. O silêncio a bordo que você tem dentro da picape. Tem um bump aqui, ó. E olha só como ela vai muito bem. Então, o uso off-road dessa picape está justamente aqui, ó, no seu ganho de velocidade off-road, nessa função Baja do carro. Porque você dirige aqui, ó, como se você estivesse andando no asfalto. E olha a suspensão como trabalha, você não escuta nenhum barulho de batente, nada, aquele solavanco para baixo. Simplesmente a suspensão trabalha para você ter o melhor conforto em alta velocidade no uso fora da estrada. Olha isso, ó. Aqui acabou de chover, o chão está um pouco liso. Lógico que é muito importante deixar reforçado para vocês. Vocês vão ver inclusive daqui a pouquinho que a gente passou aqui, né, justamente para fazer algumas gravações já. E ela, nesse chão batido com um pneu limpo, vai muito bem. Porém, mesmo com esses pneus aqui, para um uso fora de estrada, ele pega lama, né? Ele fica muito liso com facilidade e você não tem aderência alguma com essa caminhonete quando você tem aí um chão muito mais lameado, tá? Lógico, é bom você baixar a pressão dos pneus para você ter um carro um pouquinho mais confortável, né? Aqui a gente está andando com 35 libras, já não é muito recomendado para uma situação como essa que a gente vai passar agora, mas vocês percebem que enquanto ela está com os pneus limpos, você anda aqui como se você estivesse no asfalto. E a suspensão filtra muito bem tudo isso. É muito estranho, né, vocês imaginarem que ela não esteja chacoalhando. Lógico, balança um pouco, não vou falar que não. Mas, se você passar com uma caminhonete média, como a própria Ranger V6 aqui, que já é uma caminhonete muito confortável, você vai sentir, principalmente quem está sentado atrás, aqueles solavancos na parte traseira, sabe, do carro. Então, aqui você tem esse conforto. Aqui foi onde a gente gravou algumas coisas, eu quero até mostrar para vocês, ó. Se a gente forçar ela com tudo ligado aqui, ó, ela não sai, ó, tá vendo, ó? Ela não sai, ó, ela fica no trilho, mesmo virando o volante aqui de todas as formas possíveis. Porém, eu vou manobrar ela e vou desligar controle de estabilidade e colocar só tração traseira para vocês entenderem como que ela anda. Então vamos lá, pessoal, manobrei aqui, vou colocar ela em
4x2. Vou desligar aqui o controle de estabilidade dela. Então, ó, vamos desligar aqui o controle de estabilidade. Vamos deixar ela em 4x2. Só tração traseira. E vocês vão entender aqui, ó, o quanto ela é solta. Olha só. Tá vendo, ó? Tá vendo como dá pra brincar com ela? Como é divertido brincar com essa Ranger quando você desliga tudo. Então assim, impressiona o quanto você tem um carro esportivo para você brincar em todas as situações possíveis com ela, sabe? É muito legal. Vamos manobrar aqui. A gente tá em 4x2, né? Então tem que ir bem na manha, né? Pra gente não atolar ela. Mas olha só, ó. Isso aqui que eu falei pra vocês, ó. O pneu atrás, ó, já tá liso. Olha isso, ó. Zero aderência atrás depois que você passa num trecho um pouquinho mais lameado. Mas olha só, ó. Ó, ó. É divertido demais, né? Só que ela escorrega tanto que você tem que ter um lugar aberto para você brincar um pouco mais se você não é nenhum piloto de rally como eu, né? Eu sou só um mero avaliador de carro formado em jornalismo, não sou nenhum piloto formado, mas com um bom espaço você consegue fazer suas loucuragens aí de forma bem tranquila com ela. Mas, como eu falei para vocês, precisa de espaço, porque nessa situação dela, ela escorrega bastante. Sabe, esses pneus realmente que não são os mesmos lançados lá fora, né, que são aqueles BF, esse daqui é um General Tire, não sei a diferença do outro, mas elogiam muito. Você percebe que esse daqui o carro fica meio que à deriva em algumas situações. Então, ó, vamos de novo, ó, para vocês entenderem a situação, ó. Então a gente vem, desce aqui, né, vamos fazer o nosso Szinho ali, e aí vocês vão entender mais uma vez o quanto é legal, né, brincar com ela, ó. Vamos mais uma, ó. Ó, soltinho, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Então, realmente, tipo, você consegue se divertir muito com uma Ranger Raptor, mas você precisa de um bom espaço para poder brincar com ela, porque, olha, ela é bem soltinha em algumas situações, né? Bem soltinha. Mas voltando aqui ao seu uso off-road padrão, né? Vamos voltar ali pela mesma estrada que a gente veio, para vocês entenderem, ó. Ó. Tá vendo, ó? Mesmo no 4x4, ó, ela fica bem lisona, ó. Bem lisona, tá vendo, ó? Ó. Então a gente liga os controles de volta aqui, né? Pelo menos o de estabilidade. O de tração fica desativado, né? Por conta da função baixa, para você ter um aproveitamento melhor. Por quê? Esse diferencial, tanto traseiro quanto dianteiro aqui, eles ficam blocados, se você quiser, até 170 km por hora, por conta dessa função baixa que ela possui. Então é nesse ponto que eu falo para vocês o quanto, de fato, estamos falando de uma caminhonete de competição, por um acaso homologada para andar na cidade. É basicamente o que você tem dos Porsche, os GT3, GT3 RS, GT4 RS, que são carros semi-pista, usam o motor de um carro de competição, o câmbio de uma competição, mas ele tem a chance de ser emplacado para você usar na cidade. E é a mesma coisa com a Ranger Raptor, com a linha Raptor, né? A F-150, que dizem que está para chegar também, tem a mesma função, né? A sua mesma pretensão esportiva. Essa entrega de um bom carro de competição, mas que você pode ter ele na sua cidade. Você pode ir no shopping com ele, você pode ir levar teu filho na escola, fazer uma série de coisas. E se você quiser também brincar um pouquinho num ambiente fora de estrada, né, fora do asfalto, como uma terra, como uma areia, como qualquer outra coisa, você consegue, porque você tem um carro preparado para isso de fábrica. E olha só, como o ganho de velocidade aqui é legal, empolga e acaba sendo até quase assim irresponsável, sabe? Porque você ganha muita velocidade, o carro te empolga, principalmente pelo ronco, e ele te guia direitinho, sabe? Quando você tá só no chão batido, sabe, sem nenhuma lama mais lisa, o carro é perfeito para essa função. Olha isso, ó. Eu tô a 100 km por hora num trecho fora de estrada, num cascalhinho aqui, ó. E olha isso, ó.
ondulando, olha isso, ó, 120, vamos ter aquele bumpzinho aqui, ó, 3, 2, 1. E a picape continua assentada. É impressionante o ganho de performance que você tem com um motor esportivo e uma suspensão muito bem calibrada para o nosso mercado. E impressiona demais mesmo tudo isso da Ford Ranger Raptor. Para mim, está muito mais do que aprovado esse carro aqui. E depois de tudo que vocês viram que a gente fez aqui com a Ford Ranger Raptor, vocês vão me falar que é ou não é uma das melhores caminhonetes para uso extremo off-road de velocidade que vocês já viram aqui no canal. O carro impressiona demais pela sua capacidade off-road, pela sua capacidade extrema, principalmente em andar em alta velocidade fora da estrada e na estrada. Se comporta como um sedã e se comporta como um bom carro de rally. Tudo isso num carro só. Lógico que custa o preço de uma full size, R$450 mil, para você ter uma caminhonete média na sua garagem, mas que cumpre tudo, desde uma caminhonete, um uso familiar, um uso esportivo e um uso off-road. Vai de você aí querer encarar ou não tudo isso. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final, isso ajuda demais o engajamento do Falando de Carro. E eu aposto que quem assistiu esse vídeo até o fim conseguiu entender o porquê que esse carro custa tão caro, porque ele se justifica ao mesmo tempo também. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.